Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, você teve uma conversa, um episódio que nós fizemos aqui com essa figura que está aqui ao meu lado, que é o Felipe Oliveira. O Felipe, como eu já apresentei, o Felipe é jornalista, ele é também professor de pós-graduação, coordenador do curso de gestão de mídias sociais do Centro Europeu, uma escola super importante aqui de Curitiba. E o Felipe também é diretor de comunicação da Câmara Municipal de Curitiba. Tem feito um trabalho exemplar, maravilhoso, entendendo como é a formação de uma Câmara Municipal, na multiplicidade de visões, na multiplicidade partidária, e mesmo assim, com todos esses ingredientes, ele tem conseguido fazer um trabalho exemplar, especialmente utilizando as redes sociais, os veículos de comunicação e esse relacionamento. Felipe, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Nascimento. Tenho certeza que será muito produtivo esse encontro, até porque estamos falando de um tema muito atual. Então, agradeço o convite e espero que seja realmente à altura das expectativas dos nossos participantes. Legal, vai ser sim, porque no anterior você, como eu aprendi muito ouvindo o Felipe. Felipe, dando continuidade, eu queria que você falasse para nós, né, nós falamos lá, como que quem vai disputar umas eleições pode utilizar as redes sociais, né, como ferramenta. E você trouxe vários exemplos interessantes, marcantes. Agora, quem está hoje como vereador, como deputado, como governador, presidente, na sua visão de especialista em comunicação, estrategista de comunicação, estrategista do mundo digital, como é que deve ser o posicionamento de um detentor de cargo público? Primeiro de tudo, né, ter a presença nas mídias sociais com transparência e principalmente abertura à participação popular. Por quê? Porque essa pessoa só vai ser detentora de um cargo público eletivo porque é representante da sociedade. A partir disso, que é um conceito constitucional, como representante da sociedade, precisa ter transparência e abertura com a participação popular. De que maneira isso é possível? De várias formas. Hoje as mídias sociais oferecem diversas ferramentas de, por exemplo, enquetes. Então você pode debater algum assunto específico com o seu público e entender de que maneira as pessoas estão avaliando aquele assunto, né? Discutindo, debatendo, evoluindo. E, logicamente, quando a gente fala aqui em discussão, nós não estamos falando naquela guerra que existe hoje também nas redes sociais, né? E muito menos as fake news, que são um novo câncer nessa sociedade. Muito bem Mas lembrado, o que a gente pode e sim e deve fazer é justamente abrir o mandato ou então o seu cargo à participação popular, debatendo com o seu público, entendendo o que quer, recebendo as demandas e encaminhando, e aí dependendo do cargo, claro, encaminhando para uma solução efetiva, né? De que maneira? Se for um cargo no legislativo e de repente uma demanda que você possa encaminhar e discutir com o executivo, né? Ou então também uma função de fiscalização, né? Que você fiscalize como estão sendo oferecidos os serviços públicos, como está sendo utilizado o dinheiro público, né? Outra forma também, incentivar que as pessoas participem da construção do orçamento da cidade, que é muito importante. Vereadores, deputados e senadores hoje podem apresentar emendas e destaques à peça orçamentária encaminhada sempre pelo executivo. Ou seja, ouvir a sociedade, entender a demanda e resolver a situação. Isso é importante, efetivamente. Quantos pontos importantes e positivos que você, que é detentor de cargo público, que será detentor de cargo público, pode usar agora e pode se apropriar também da agilidade, do baixo custo, do alcance das redes sociais para ter grandes resultados aí no seu trabalho, especialmente com transparência, né? E o Felipe Oliveira nos fez uma lembrança
extremamente importante. Em todo esse trabalho que nós temos feito, jamais a gente fez qualquer recomendação de meios ilegais, ilícitos ou até mesmo não recomendáveis de utilização das redes sociais. A gente sugere crescimento orgânico, crescimento organizado, pode ser até mesmo impulsionado, mas fuja de qualquer tipo de comunicação que envolva robôs, fake news, deepfake, né, que são os vídeos forjados aí na internet. Por quê? É aquela velha história, a mentira tem definitivamente perna curta, né, Felipe? Exatamente. Então é muito importante essa transparência e a sinceridade, né? Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão notar. O ditado diz, a mentira tem perna curta, justamente por isso. Então, pode ser que você, ao adotar essas estratégias ilícitas ou pouco ortodoxas, vamos dizer assim, você consiga obter alguma vantagem, mas no final das contas não valerá a pena. E é uma recomendação que a gente... claro, a gente parte de uma régua de que tudo isso está aqui para baixo e a gente só está falando daqui para cima, né? Então, a gente não está envolvendo fake news, estratégias pouco virtuosas ou ilegais ou ilícitas, porque não faz sentido algum. E se realmente você pensa em fazer isso, eu sugiro que você não faça ou não ocupe um cargo público. Muito obrigado por essa sugestão e essa afirmação tão importante de um especialista no tema, né? A nossa conversa de hoje é com o Felipe Oliveira, que é jornalista, homem de estratégia de comunicação, online, offline, digital, coordenador do curso de pós-graduação do Centro Europeu, também diretor de comunicação social da Câmara Municipal de Curitiba. E é sobre isso, Felipe, que eu queria conversar um pouquinho a esse respeito contigo. Fale para a gente um pouco mais desse trabalho, né? Você já falou da quantidade de redes que nós temos e oportunidades de diálogo, de relacionamento com a comunidade, com a coletividade. Você tem feito um trabalho muito em cima da transparência, utilizando todas as ferramentas. Inclusive, é case nacional o trabalho da Câmara Municipal de Curitiba em termos de comunicação. Eu acho que o fundamental foi no passado, quando eu entrei na Câmara em 2015, nós passamos por todo um processo de transformação digital. Então, eu liderei esse processo junto com toda a equipe de comunicação, jornalistas formados e concursados, que, muito engajados, toparam transformar tudo o que a gente fazia antes, que era basicamente a cobertura jornalística dos atos públicos e publicação no site, encaminhando esse conteúdo para a imprensa, de termos mais presença nas mídias sociais. Então, quando eu entrei, já existia o Twitter e um projeto do Facebook embrionário, e aí passamos a desenvolver, então, o Facebook, criamos o canal no YouTube, criamos o canal no Instagram, criamos uma série de podcasts pelo Spotify. Então, sempre desenvolvendo cada vez mais nesse processo de transformação digital, né? No ano passado, nós tivemos a modernização aqui de toda a estrutura do sistema de transmissão, o que nos permitiu também transmitir, além do YouTube, que fazíamos essa transmissão das sessões plenárias desde 2016, passamos a transmitir também pelo Facebook e pelo Twitter todas as sessões plenárias. Então, os públicos que preferem essas outras redes podem assistir em qualquer uma delas, e também a gente garante uma redundância. Então, se a gente tem um problema técnico, uma falha técnica numa das plataformas, a gente tem a outra, garantindo, assim, a transparência total nessa transmissão das sessões plenárias aqui da Câmara, que são públicas, né? Então, é muito importante todo esse... Só para concluir, Nascimento, desculpa, mas então é muito importante essa transformação digital de um órgão que praticamente não tinha presença nas mídias sociais, e hoje a gente tem com publicações e transmissões ao vivo das sessões plenárias e, durante a pandemia, também a transmissão ao vivo das reuniões das comissões. Olha, parabéns por esse trabalho, né? E eu acompanho muito esse trabalho, vejo até como um estudo de caso que você tem feito na Câmara Municipal de Curitiba, e eu fico pensando o seguinte, são alguns elos super importantes. O primeiro deles é a questão da transparência, né? De dar conhecimento à coletividade a respeito dos atos do Legislativo. Por outro lado, tem a própria questão que a gente tem que admitir, que é a antipatia das pessoas em relação ao político, ao ser político, aos órgãos públicos, né? Essa alta criticidade.
paralelo com a necessidade da população se informar e vocês têm que gerar, propiciar essa possibilidade. E aí tem a própria questão da diversidade dentro da Câmara. Como que você trabalha tudo isso? Porque são, no caso de Curitiba, 38 vereadores e cada um de um partido, cada um tem uma causa, cada um tem uma situação. Como dividir isso? Primeiramente, nós mantivemos um modelo de comunicação pública que estabelecia uma separação entre a comunicação institucional e a comunicação parlamentar, ou seja, a comunicação dos gabinetes. Né? Então, hoje nós não fazemos divulgação de mandatos parlamentares. O vereador vai inaugurar uma obra em tal lugar, a gente não faz. Isso cabe ao mandato. O vereador participou de um evento assim, assim, assado. Cabe ao mandato a divulgação. Agora, a gente faz a cobertura de todas as sessões plenárias, de todas as reuniões de comissões, todas as audiências públicas, todas as licitações que são presenciais. Então, o que a gente criou? A gente criou esse conceito de vínculo institucional. Né? Então, esse modelo estava criado quando eu entrei, nós consolidamos esse modelo já por 3 gestões. Né? Eu estou aqui na Câmara no cargo de diretor de comunicação já na 3ª gestão. Então, mudou-se presidente, mudou-se partido político, mudou-se grupo político e a comunicação acabou sendo estabelecida justamente por causa desse trabalho de vínculo institucional e isonomia entre os partidos e os vereadores. Para nós, na comunicação institucional, não tem diferença entre o vereador X, o vereador Y, o vereador da base, o vereador da oposição, o vereador se é da mesa ou não é da mesa. Enfim, todos os vereadores fazem o trabalho, a cobertura é técnica, jornalística, de comunicação e, principalmente, criamos alguns critérios objetivos numa avaliação subjetiva, porque relevância de assunto, ela é subjetiva, porque o assunto pode ser interessante para um e pode não ser interessante para outro. Então, a gente criou alguns critérios objetivos dentro desse nosso trabalho técnico de comunicação. Muito bom. Felipe, o nome desse curso que nós demos é o seguinte: como utilizar as redes sociais com inteligência e estratégia. E você tem feito, com toda certeza, um trabalho de comunicação com inteligência e com estratégia. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final e pudesse também, se for o caso, acrescentar alguma coisa aí de acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua experiência e visão. Eu acho que o fundamental hoje é a gente ter essa separação, né, entre o que cabe ao mandato e o que cabe à instituição. Né? É muito importante que os próprios políticos entendam essa diferença, até porque é o que exige a lei. Então, quem não faz está cometendo ou está correndo o risco de infringir a lei. Então, é muito importante isso. Né? E o fundamental e eu sempre digo aqui que o trabalho, eu estou aqui, Felipe, participando do curso como diretor de comunicação, mas eu tenho um trabalho de toda a equipe, né, que topa esses desafios, que é engajada, que é competente e que sempre busca a inovação, que sempre busca o novo, para justamente nós mantermos uma comunicação pública de qualidade e, como eu digo aqui, sempre subindo o sarrafo. Então, o que a gente quer? A gente quer sempre o melhor serviço prestado, porque somos funcionários públicos, pagos com o dinheiro público e precisamos reverter isso à sociedade. Parabéns pela tua visão, parabéns pela tua liderança nesse projeto, né? Quando você agradece, reconhece a instituição que te dá essas condições, mas agradece e reconhece o time também, claro. Mostra que você é um grande líder. As pessoas que estão nos acompanhando podem conhecer o case da Câmara, como que elas podem fazer, como que elas podem acessar, né? Eventualmente tem um vereador, tem um presidente de Câmara de outras regiões, tem vereadores que estão chegando aí também e que podem se inspirar na história de vocês. Como que elas podem fazer? Não, sem dúvida, todo o nosso trabalho é público, né? Então fica disponível no site, nas nossas mídias sociais, então o site oficial da Câmara de Curitiba. A gente tem hoje a presença no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, podem seguir as nossas mídias sociais. Nós elaboramos também no ano passado uma série no Spotify. Então, se quiser, também pode se cadastrar e acompanhar todo esse case. E se quiserem entrar em contato, por qualquer uma das mídias sociais, você entra em contato conosco
e aí eu posso também ajudar, eventualmente já fico à disposição para ajudar alguma dúvida, alguma questão, ou até algum desafio que algum dos nossos alunos daqui tenham, Nascimento. Fico à disposição para ajudar, pode entrar em contato comigo e eu vou fazer o possível para ajudar e realmente, como eu falei anteriormente, ter um resultado efetivo na solução desse problema. Sensacional. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com Felipe Oliveira, diretor de comunicação da Câmara Municipal de Curitiba, entre tantos outros títulos. Foi uma conversa muito boa, inteligente, proveitosa, de conteúdo e, acima de tudo, de aprendizado. Resta você colocar tudo isso em prática. Tchau, Felipe, um abraço. Tchau, valeu, um abraço a todos.